Então, fala pra gente como é que começou, como é que foi a sua chegada no Água Santa, né? E o que vocês fizeram lá esse ano que deu tão certo? A minha chegada ela aconteceu em maio do ano passado. Pela primeira vez disputando uma Copa Paulista, eu ainda, nessa minha curta trajetória como técnico de futebol, ainda não tinha vivenciado essa experiência. Eu comecei em 2019, né, no Guarani de Campinas, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o meu quarto Paulistão consecutivo. E sempre trabalhando em clubes com essas limitações, né, de calendário, limitações financeiras e tudo mais. Foi Inter de Limeira e Santo André. Guarani, Inter de Limeira, Santo André e agora o Água Santa. Okay. E o Água começou como um projeto de Copa Paulista, onde dentro desse projeto nós queríamos dar uma continuidade. E eu acredito muito nesse trabalho de continuidade, né? Num futebol tão imediatista que a gente vive, ter essa continuidade é tão difícil, né? Então isso eu procuro valorizar o que a diretoria fez, o que o clube fez. Desse projeto da Copa Paulista nós tiramos aí 5, 6 atletas que na maioria deles aí, na maioria não, mas pelo menos 50% deles foram titulares do Paulistão. Caso do Cadi, do Gabriel, Bruno Xavier, Ramon, e hoje todos com pré-contrato para Série A e Série B de Brasileiro. Então foi um projeto, né, positivo, caminhou bem. E depois dentro do Paulistão a gente é bem realista. A nossa primeira desafio era a permanência, como eu falei, consolidar a Água Santa como uma equipe de Série 1 do Paulistão. E à medida que as coisas foram acontecendo, a gente nos permitiu sonhar um pouco mais. E isso também era um desejo meu pessoal, porque ano passado eu classifiquei para as quartas com o Santo André e perdi para o Red Bull. 2021 eu classifiquei com a Inter de Limeira e perdi para o Corinthians. Com o Guarani não, teve aquele ano da pandemia, 19 e 20, mas era um projeto que tinha Série B, né? Então tinha continuidade de trabalho, não era um desafio de montar desde o início os 26 atletas e você enfrentar um Paulistão. Então, passar de fase era uma meta pessoal, mas não tanto assim, né? De chegar numa final de Paulistão, sem dúvida, histórica. Cara, e assim, vocês eliminaram o São Paulo e o Bragantino. É muito louco imaginar. Bom, não sei também, né? Porque São Paulo tá uma. O Bragantino vamos combinar que. Pra mim passou o time grande. Não, mas mesmo assim, cara, tenta dar uma visão pra gente, como é que funciona, no caso assim, obviamente o time de vocês é um time muito jovem, time de investimento, São Paulo é uma potência, uma coisa absurda, o Red Bull tem dinheiro pra cacete, e times de Série A que competem as coisas e tal. Qual é a estratégia de vocês quando pega esses caras, sabe? Quando chegou assim pro São Paulo, falou, o que a gente vai fazer contra o São Paulo? Sabe? Porque o São Paulo, mesmo num momento muito difícil, é o São Paulo. Ainda é o São Paulo, claro, o poder de aquisição do São Paulo ainda é muito maior do que e você eliminou os caras lá, né? No Allianz. Foi no Allianz, tava dando show. Cara, o São Paulo, como você falou, em qualquer situação, gigante do futebol mundial, pela quantidade de títulos, a representatividade, craques e tudo, toda a estrutura. O São Paulo já foi modelo e referência em estrutura, em evolução no esporte. O Red Bull com todo esse poder financeiro de investimentos. Eu acho que essa trajetória de ser surpreendente foi desde o início, né? Porque a nossa chave era São Paulo, Guarani, que tem toda a sua história, uma Série B de Brasileiro, o Mirassol também um clube de Série B de Brasileiro, e o Água Santa. Desses 4, acho que ninguém falaria que o Água Santa figuraria numa próxima fase dentro dessa chave. E nós conseguimos classificar com a mesma pontuação do São Paulo, idêntica a campanha, 7 vitórias, 23 pontos, os mesmos empates, ficamos pelo segundo lugar só pelo saldo de gols. Então, a partir do momento que a gente chega numa decisão como essa, foi o que eu falei para os atletas, é viver esse momento. A gente sabe que para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras, viver as finais do Paulistão é corriqueira, é normal. Vai acontecer muitas vezes, como já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. O Água Santa a gente sabe que não, a gente sabe que esse feito é histórico, é inédito. Nós vamos agora nos prepararmos para viver momentos melhores, mas a gente sabe que viver isso de novo vai ser difícil. Então, nesse momento, você desfrutar, viver com alegria, jogar pra caralho, ter coragem de jogar e competir, fazer valer, chegar nesse momento e não chegar lá 90 minutos contra o São Paulo e se limitar a se defender, a se acovardar, e isso não é o que eu acredito de futebol, não é o que eu penso. Então eu falei para os atletas nesse momento que eles desfrutassem desse momento, com coragem, com alegria, e que até esse momento nós não somos mais favoritos em nada. Não éramos favoritos a classificar, não fomos contra o São Paulo, não fomos contra o Red Bull, não somos contra o Palmeiras. Então a responsabilidade não é nossa. Então não tem nem o que me preparar. É viver esse momento, é jogar leve e competir pra caramba, colocar em prática tudo que nos trouxe até esse momento. Flamengo e Fluminense, quarta final de campeonato carioca seguido. O Fluminense ganha desse Flamengo o tempo todo. Vamos torcer pro milagre, pro Mengão ganhar,
porque tá muito difícil. Vai ser um jogo insano, uma das finais aí dos últimos tempos, com os dois times muito fortes, que o Fluminense e o Flamengo estão muito fortes, mas eu temo pelo meu Mengão, hein, porque tá difícil ganhar do Fluminense. E vocês vão ter a chance de assistir esse jogão, esses dois jogões aí da final do Carioca, com a gente, pô, no Flow Esporte Clube aqui, onde? Nessa arena incrível, meu amigo. Então, pô, tu não vai dar esse mole, né? Tu não vai perder. Mas tem uma coisinha que eu preciso falar pra vocês, não é? Estaremos aqui para observar quem? O VP, cara! O VP vai mandar bem, VP? O que você tá esperando? É a volta por cima do VP, ó. E a sogra?